chamado eternidade para descobrir o que aconteceu. Mas o que aconteceu ainda é pouco diante de tudo ainda do que vai acontecer, né? Do que nós precisamos passar e compreender. E a pergunta de hoje é, não percam essa pergunta. Aliás, eu queria combinar duas coisas com vocês. Primeiro, não percam essa pergunta, o que fazes aqui? O que fazemos aqui? Tá? Essa é a pergunta do dia. E a segunda situação é a seguinte, lá pelas 9 alguma coisa, eles vão acender uma luz azul aqui em cima. Hoje a gente vai fazer de conta que não vê. Aí vocês vão ver um pessoal aqui de trás um pouco desesperado, mais ou menos assim. Vamos fazer de conta que a gente não vê. Quando a gente sentir que está perto de um infarto, ou de chamar o pessoal do SAMU, a gente cria alguma situação. Nós vamos fazer isso porque o combinado não sai caro e eles precisam ter essa aprovação. É uma lição que eles precisam receber por tudo que a gente fica temeroso da luz azul. Eu vou por aí, quando eu vejo uma luz azul, eu falo, meu Deus, está na hora de sair. E nem sempre é, né? Hoje o assunto é falsos profetas, falsos cristos, se bobear tem falso cristão, que ainda é menos ruim do que falsos cristões, que aí deixa a coisa mais triste ainda, né? Pior do que cidadãos, aí a coisa vai longe. E o falso cristão, ele também está num contexto de muitas das vezes ligar a televisão e percebe que tem o seguinte aviso, você meu amigo, você minha amiga que está passando por uma dificuldade financeira, nem o seu companheiro, nem a sua companheira lhe entende, perceba, está na hora de você vir para cá. Aqui você vai ser atendido, você vai receber tudo o que você precisa e algo mais. Não é bônus hora, mas você vai ser atendido e vai ser uma felicidade total. Compareça aí, você fala, nossa, é comigo que ele está falando. Porque quem que não passa dificuldade? Conta para nós, não é mesmo? Estar por aqui já é uma dificuldade. Chegar aqui já é uma dificuldade. Semana que vem, mais cedo, eu estarei anotando quem chegar em cima da hora, tá? Porque haverá entraves na hora da desencarnação, então vamos evitar a partir de agora. O nosso amigo Haroldo Dutra, aquele simpático rapaz, ele nos conta que Kardec uma vez estava numa situação de registro, e ele pergunta, quem se encontra presente aqui? E aí um espírito pede a palavra e diz, sou eu. E ele pergunta, eu quem? Ele falou assim, eu sou o espírito daquele passarinho que cantava no jardim, mas tiraram as flores de lá e eu me sinto desorientado. E contou uma história muito triste, né? Até porque todos nós nos compadecemos dos passarinhos sem natureza. Ao final do trabalho, o Kardec teve a seguinte orientação, cuidado com as manifestações dos espíritos, porque nem todos os espíritos são aquilo que dizem ser. Ah, mas era necessário? Sim, era necessário, para que a gente crie um crivo daquilo que é possível e daquilo que é imaginário, que é totalmente, sabe aquela situação que você pega um filme de Hollywood e eles insistem em chamar espírito de fantasma? Fala, poxa, fantasma, diferente, né? Nomenclaturas que não vale a pena se apropriar. Então, os perigos acontecem de quem tenta, de alguma maneira, facilitar os caminhos que não são facilitados. Eles são difíceis. Nosso amigo Chico contava, né? E nós temos muitos profetas contemporâneos, né? Padre Pio, se vocês já tiverem a oportunidade de pesquisar, maravilhoso. Diz que uma vez ele estava atendendo, e ele atendia com muita efervescência, com muito carinho, e uma senhora pediu para o marido que a levasse até a igreja dele. O marido falou assim, olha, eu vou, mas eu não entro porque eu não acredito. É difícil o marido não crer nas coisas, mas às vezes acontece, né? Geralmente as esposas, eu queria dormir um pouco mais, hoje é domingo, né? Nem ramos vai ter, queria ficar por aqui, mas vamos lá. Chegando lá, a esposa desceu, pegou o filho e foi ver
Padre Pio. Ela tinha uma necessidade de conversar com ele. Daqui a pouco o menino volta, seu pai, o padre mandou você entrar. Aí o pai, chorando, foi ver o Padre Pio, porque o resumo da história era o seguinte: o menino até aquele momento ele era mudo. Então, Padre Pio era fantástico, era fabuloso, ele era um apóstolo do Cristo, que por aqui esteve. Ali na Avenida Sapopemba tem uma igreja, Padre Pio e Santa Luzia, belíssima igreja. Os católicos têm padres maravilhosos. Padre Pio uma vez recebeu Karol Wojtyla, Papa João Paulo, naquele tempo ainda estudante, orientou aquele padre, aquele começo de trajetória, Papa João Paulo II. Padre Pio, com certeza, é um apóstolo, um ajudante da compreensão dos mistérios de Deus. A Igreja Católica tem histórias belíssimas, passagens belíssimas, por exemplo, da Eucaristia, momentos maravilhosos. Meu padrinho de Crisma está aqui hoje, então estou tentando dar uma meio de campo. Voltando para a nossa situação, o nosso amigo Chico estava, certa vez, atrasado, como acontece com cada um de nós. E assim que ele saiu de casa, uma senhora o procurou, e a pessoa que estava em casa falou assim: olha, ele acabou de sair, foi para o serviço. Ela foi para o serviço, mas o Chico tinha chegado lá e voltado para casa, porque ele tinha esquecido, voltou para casa. Quando ela fez a chegada lá, ele não estava, ele tinha acabado de sair e voltado para casa, ela voltou um tanto quanto temperada, digamos assim. E chegou perto dele, ele falou assim, ela perguntou para ele: você sabe o quanto eu preciso falar contigo? Ele falou: irmã, você me perdoa, eu estou atrasado, mas não acabou de falar. Levou uma cusparada na cara, que ele ficou assim, perdido, e saiu andando. Assim que ele dá os primeiros passos, aí que aparece o personal Emmanuel, e fala: onde vai? Ele fala: o senhor viu o que ela fez? Vi. O senhor percebe que eu tenho razão? Ele falou: sim, percebo que você tem a razão, mas o motivo dela é maior que a sua razão. Volta lá e conversa com ela. E ele voltou, conversou, se atrasou, orientou e realizou aquele papel que ele precisava ter feito naquele momento. Ali na rua Rego Barros, 626, travessa da João 23, tem um centro chamado Jesus Redivivo. E esse centro, no segundo ou primeiro domingo do mês, realiza trabalhos de psicografia. Há um esforço dos médiuns. E a psicografia é, como todos nós sabemos, um dos momentos de maior consolo para quem teve a perda de um ente querido, ou ainda o afastamento dele, tal qual a gente sente. E à frente da casa está a presidente chamada Dona Isabel. E a Dona Isabel atende as pessoas que procuram, mas atendimento é uma coisa difícil, porque às vezes a pressa que a pessoa tem se mistura com a agonia que ela está sentindo. E ela, às vezes, não espera. E havia uma sequência de pessoas, ela atendeu. Quando estava quase chegando a vez da pessoa, a pessoa pegou, levantou-se e saiu. Ela para o atendimento e fala assim: com licença, só um pouquinho, vai até a porta e fala assim: cadê a pessoa? O filho fala: acabou de sair. Assim, vai atrás. Vai atrás, porque ele vai sair daqui e vai fazer coisa pior. Ele não pode sair daqui sem ter uma orientação ou um consolo. Então, todas essas questões que permeiam a casa espírita, as casas religiosas, e às vezes na vida a gente é convidado a perceber o que é religião e o que é o sagrado. Porque a religião nós temos as nossas escolhas. O que nos traduz melhor, Digo até ao casal que está aqui pela primeira vez: seja muito bem-vindo, espero que nós possamos apresentar algumas oportunidades a vocês. Mas certamente nós trazemos
informações e pontos de vista que levam um tempo muito grande para a gente reconsiderar. Não estamos aqui só para aprender, estamos aqui para reaprender, a reavaliar. Tem hora que a gente chega aqui e fala assim, meu Deus, me permita que ao menos uma palavra compense a angústia com a qual eu cheguei aqui. E essa palavra vai chegar, nem que seja no subconsciente, que você só vai percebê-la daqui a um tempo. Porque o subconsciente, ele trabalha com uma linguagem de símbolos, de dores, de acontecimentos, que só os nossos amigos psicanalistas conseguem perceber. Leva tempo, leva trabalho, leva principalmente algo que nós estamos conseguindo perder nesses tempos de internet: persistência. Muita persistência. Sabe quando você pergunta uma coisa, a pessoa responde outra? No nosso, eu percebi que você se sentiu contemplado nesse momento. Os maridos são assim mesmo, né? As esposas mais, não, que é isso, desejo de todo um retorno bom. O que acontece? A minha esposa está por aí também. Oi, bem. O que acontece? Desculpa. O Marcos Canto, uma vez, faz tempo que eu não vejo Marcos Canto. Final de trabalho. Estava indo tudo bem. Eu percebi que ali, porque ele fazia as palestras, muito bom, né? Ele sempre trabalhou aquele livro Ave Luz. E no final da palestra ele cismou de fazer um pedido a Deus. Ele falou assim, Deus, permita que eu suporte aquele molho de tomate que vai ser me apresentado. Quando ele começou a falar, eu falei, meu Deus, e agora? Alguma coisa precisaria acontecer, algo assim como um acidente maior que mudasse a atenção. Nunca mais ouvi depois para perguntar a respeito disso. Mas creio que ele está bem, até porque todos nós temos direito a errar. E o Marcos Canto, naquele dia, ele foi absurdamente sincero, eu não sei o que ele fez. Mas, de qualquer maneira, eu digo para vocês o seguinte. Existirão relatos, né, testemunhos de fé, que vão nos mostrar que tanto essas pessoas que pedem para falar de Deus e não têm o princípio essencial, que é a humildade, que é a verdade, isso acontece em todas as religiões. Em todas as religiões. Elas não estão ainda preparadas para perceber o quanto as pessoas confiam naquilo que elas dizem. Isso é muito sério. Porque se de fato existe um pecado, é trabalhar com a fé de alguém. Até dizem, né, que todo dia, de um canto da cidade sai uma pessoa ingênua, e da outra extremidade sai alguém oportunista. Um dia um vai encontrar com o outro. A pergunta é, adivinha quem vai levar vantagem? Isso é muito sério, porque essa vantagem ou essa desvantagem tem muito a ver com o grupo que ele está conduzindo, também chamado de família. Às vezes a gente deposita a atenção e a preocupação em situações tão frívolas que não valem a pena. Vou citar algumas delas. Viver é colecionar histórias. Tem algumas boas para contar aqui. Lembre-se, não olhem para o teto quando aparecer a luz azul. Essas caixas que estão na frente, onde você pode pedir orações para encarnados e desencarnados, estão lá. Essas caixas são plasmadas na sua versão espiritual. Então, no que você deposita ali, os trabalhadores da casa vão pegar e farão as preces, as vibrações necessárias. Mas elas também estão encaminhadas para o plano espiritual. Assim como acontece nesse salão, que eu fico tão feliz em ver cheio, porque eu já o vi lotado. Era todo mundo sentado, era tempo de Reinaldo Leite, né? Tempo de Estevão Camolese. Por onde será que anda Estevão Camolese? Né? Me fez lembrar aquele filme O Vento Levou. Por onde anda Estevão Camolese? Né? Temos José Carlos de Luca, que está aqui perto, na Vila Carrão. Tem uma casa que ele acompanha. Oradores fabulosos. Tinha um, eu não sei se vocês se lembram deles, chamado José Maria. O Zé Maria era um amor de pessoa. E era interessante. Outro dia eu vendo o Hilário Gomes, Rocha. E o Hilário fez assim, eu falei, nossa, Zé Maria encostou.
Porque o Zé Maria começava assim, e falou assim, pois é difícil chamar Zé Maria quando você tem uma origem nordestina. Geralmente os nordestinos colocam Wellington, Wallace, e eu cheguei Zé Maria. E era estranho para minha família ter um irmão com esse nome. E aí um dia eu fui procurar saber, eu já fui padre em vidas passadas, ele fazia uns 15 minutos de palestra, mas depois aquilo tomava um vulto, ele pegava uma força, que maravilha. E ele se dedicou a um asilo ali na cidade de Suzano, chamado Albert Schweitzer. Foi lá, fez várias palestras, fazia aquela questão da estrutura, da manutenção, da água e da luz, que tem que existir e ser paga, porque afinal de contas é um espaço público. E o Zé Maria uma vez sofreu um derrame, um AVC, e foi para lá que ele foi acomodado. E foi ali que ele encerrou a trajetória dele. Zé, onde você estiver, um abraço. Zé Maria, um orador fabuloso. Reinaldo Leite, então, só não fazia chover por uma questão de gentileza. Um orador fabuloso também. Então a gente percebe que essas pessoas que trazem essas informações, saio eu daqui e vou para Ibiúna. Chego lá, procuro o Centro Dr. Rezende. Dr. Rezende ainda encarnado. Ele fala o seguinte: quando vocês comparecem a um espetáculo, por falar em espetáculo, a Catedral da Sé está com um trabalho muito interessante, de luzes, né? Acho que vale a pena a gente ir, nem que seja para pôr defeito. Não, brincadeira, é muito bonito, né? Está lá na Catedral da Sé, dia 9 deve estar por lá. Mas, enfim, quando você vai num show de humor, quando você vai num estádio de futebol, quando você vai em algum lugar que tem uma concentração de pessoas, e essas pessoas passam por emoção, por exemplo, o gol do Corinthians, não tem emoção maior, maravilhosa. Quando não é anulado, então, mais motivo ainda. Essas energias são captadas por irmãos espirituais com aparelhos delicadíssimos e serão levados depois para as clínicas, para os hospitais, para esses irmãos que estão em profunda depressão. Então, o que a gente vê por aqui é maravilhoso, mas aquilo que nos espera, e que a gente espera que demore bastante, ainda será mais maravilhoso ainda, mais completo, mais abençoado de tudo que a gente espera que um dia aconteça. No primeiro trabalho, que é diferente desse, porque esse o público assim é mais juvenil, eu contei uma situação que aconteceu de uma forma muito interessante com o Chico, com uma pessoa que eu acompanhava chamada Geraldo Lemos, que ele chamava carinhosamente Geraldinho. Falou: Geraldo, lá pela década de 2050, haverá um aparelho na casa das pessoas, muito parecido com a televisão, só que o formato é mais retangular. Acho que naquele tempo ainda era televisão de tubo, né? Muito parecido com a televisão. E um belo dia as pessoas estarão zapeando, passando pelos canais, e vão ver um canal diferente. Ela fala: nossa, canal diferente. Deixa um pouquinho e fala: mas isso é novo. Passado um tempo, o pessoal vai perceber que é muito mais do que um canal de televisão. É uma linha de comunicação da espiritualidade direta conosco. Isso vai acontecer. Porque a verdade liberta. E quanto mais ampla for essa verdade, mais maravilhosa ela será. É uma questão de tempo, mas de maturidade de cada um de nós. De não transformar um avanço desse em algo banal. Não, hoje não quero ver esse canal, não. Muito triste. Ou não, esse canal eu já vi. Vai requerer de cada um de nós uma alegria e uma verdade que nós estaremos constatando. E lembrando desse dia também, não importa se a gente vai estar transmitindo ou recebendo a transmissão. Certo? Até porque existe a bondade de Deus para cada um de nós. Mas a pergunta do dia era a seguinte: o que fazemos aqui? E agora eu vou para a última parte e digo para vocês o seguinte. Diz que a pessoa tinha uma casa de marcenaria. E a senhora, caprichosa, chamou para fazer um guarda-roupa. Foi lá, fez o guarda-roupa. Bonito. Aquele impacto, olha lá, não olhem. Aquele impacto maravilhoso. Olhou, viu, gostou. Uma semana depois,
Falou, seu João, o senhor tem que voltar aqui, porque a porta do guarda-roupa está abrindo. Ele falou, eu vou, passo aí. Chegou lá, observou, tudo direitinho, aplumado. Pegou uma folha de seda, passou, mostrou, falou assim, olha, está alinhado, não tem como. Eu falei assim, mas as portas abrem. A gente pensa até que é algo espiritual, né? As portas abrem. Eu falei assim, não. Deve ter sido alguma impressão da senhora. Assim que ele estava saindo, a porta abriu. Ela falou, está vendo? Ele falou, sabe o que acontece? Não sei se a senhora percebeu, mas passou um ônibus e a trepidação fez com que a porta abrisse. O que eu preciso fazer é o seguinte, por fora eu já esquadrinhei, está tudo certo. Eu preciso entrar, porque essa folga está por dentro. A senhora tira uma parte aí para que eu possa observar onde que está essa falha e consertar, calçar. Ela falou assim, tudo bem, eu vou tirar aqui um pouco, o senhor entra, só que eu estou com pressa, meu marido vai me almoçar e ele precisa, na hora que chegar, está com o almoço na mesa. Ele entrou. Entrou chave de fenda esperando para ver onde que era a falha. O marido chegou assim, bem, não vou nem almoçar. Tenho que viajar, tenho que sair, estou indo embora. Falou assim, poxa, mas eu fiz almoço. Não, toma um banho, vou sair. Quando ele abre a porta do guarda-roupa, está lá o seu João com uma chave de fenda. Ele fala assim, a pergunta era, o que o senhor faz aqui? Ele falou, então, se eu falar para o senhor que eu estou esperando o próximo ônibus passar, o senhor vai acreditar? Que nós mandemos esse sorriso, essa alegria, para todas as pessoas que precisam, em particular as pessoas que a gente ama e convivem naquela condição do próximo mais próximo. Meu muito obrigado, um bom domingo, que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Obrigado. Obrigado. E assim, continuando com essas vibrações amorosas que se estabeleceram nesse salão, com essas palavras para as nossas reflexões, para esse trabalho interno que vamos realizar agora em nós, através do passe. Essas energias salutares que vão ser desprendidas da espiritualidade, em combinação com os nossos médios que já se prepararam há muito tempo e agora vão generosamente, com toda a amorosidade, transmitir para nós. E nós vamos nos manter numa posição genuína de recebimento, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, nos conectarmos com o bem, com Jesus, com o nosso irmão espiritual, nosso amigo espiritual, para que nós possamos então manter o nosso pensamento equilibrado, respirar profundamente, agradecer pela oportunidade, sermos gratos por tudo que já recebemos até aqui e ainda vamos receber. Essas energias então adentram pelo nosso coronário, que está sintonizado aí a glândula pineal, a glândula que temos a comunicação com o mundo espiritual. E por esse intermédio, nós vamos então equilibrando todos os nossos centros de força, porque a mente, é através da mente
que nós vamos equilibrando o nosso corpo através dos nossos pensamentos positivos, harmoniosos, através de reflexões, através de processos que nós vamos aprendendo a trabalhar o nosso mental. E essa energia então vai vindo pelo frontal, essa parte neuronal, onde nós fazemos planos, onde nós fazemos questionamentos dos porquês estamos aqui, para que estamos aqui, qual a nossa finalidade. Esse campo que vai trazendo um apaziguamento dentro de nós, quando nós começamos a compreender qual que realmente é a nossa função aqui no planeta Terra. Essas energias descem pelo laríngeo, onde vamos trabalhar nossa palavra, a nossa orientação, o nosso abençoar, o nosso semelhante, tudo isso através da palavra, o perdão, o auto-perdão e todo esse trabalho que precisamos fazer internamente conosco mesmo. Essas energias descem pelo nosso cardíaco, esse centro de força que vamos aprender a reconhecer o outro como nosso irmão, como nosso par que está a caminho junto conosco nessa jornada do espírito imortal, aqui no planeta Terra neste momento. Vamos aí descendo essas energias pelo básico, genésico, transpassando pelas nossas pernas, subindo pela nossa coluna vertebral, equilibrando toda a nossa coluna vertebral e fechando novamente no chakra coronário em cima. Já percebemos essa diferença, essa leveza interior, essa calmaria que se estabelece dentro de nós, pelo contato que recebemos aqui nessa casa abençoada de paz e amor. E agora podemos já transmitir essas energias a todos aqueles que conhecemos, aos nossos familiares, nossos amigos, onde nós trabalhamos, as nossas redes de apoio, nossos vizinhos, os lugares que frequentamos, onde quer que a gente vá, nós podemos transmitir essas energias que recebemos, porque já estamos equilibrados e energizados o suficiente para poder enviar mentalmente para todo o planeta. E assim também vamos vibrando pelas instituições de longa permanência, os asilos, as instituições que cuidam das pessoas com problemas psiquiátricos, os CAPs. Vamos vibrando pelos hospitais, onde muitas vezes nós estamos fazendo tratamentos de saúde. Vamos vibrar pelos médicos, enfermeiros, os cuidadores, todos aqueles que se dispõem a cuidar do outro, a cuidar do semelhante. As instituições educacionais, onde ali também há esse processo de desprendimento, porque vamos estar ensinando, aprendendo, trabalhando, perseverando nos nossos trabalhos, que tão necessário é nos dias atuais. E assim vamos vibrando pelas clínicas de acolhimentos para as famílias que não têm aonde morar, as ONGs e todas as instituições que vemos no nosso planeta Terra. Vamos vibrar intensamente para que elas possam realizar
tudo aquilo que elas vieram se propor. Cada uma veio propor algo aqui no planeta, uma ajuda, uma colaboração. Então vamos vibrar intensamente por todas essas instituições. Vamos também vibrando pelo nosso país, aqui onde moramos, planeta Terra. Especificamente, estamos em São Paulo, nossa cidade, nossos bairros, onde cada um mora, nossa rua, nossos vizinhos. Podemos vibrar intensamente por todos, para que aqui seja estabelecida realmente a pátria do Evangelho, que é assim que os irmãos espirituais nos falam, que a responsabilização que nós temos de poder manter esse país como um país que abriga vários irmãos que vêm de outras fronteiras, um país que é amoroso, que é gentil, que é colaborativo, que é acolhedor, para que assim nós possamos realmente estabelecer então essa pátria do Evangelho, que é aonde foi plantado pela terceira vez o Evangelho de Jesus. E assim nós vamos então vibrando também por esses outros países, nossos irmãos, que se encontram em desafios muito grandes, muito fortes, desafios de guerras, de desentendimentos, de não compreensão de si mesmo e nem das motivações, muitas vezes, que acontecem tantas turbulências. Vamos vibrar para que eles tenham força, para que eles tenham coragem, para que eles despertem a fé, a esperança em dias melhores, para que esses conflitos diminuam até sumirem, para que elas percebam que o melhor caminho é o caminho do amor, o caminho da paz, da esperança, da fraternidade, da solidariedade, do perdão e do entendimento que todos têm desafios, dificuldades, mas que a união pode superar todas essas dificuldades. Vamos vibrando também pelas nossas casas irmãs, assim bem como pelo nosso Paz e Amor, que abre as portas diariamente e recebe milhares de pessoas que vêm em busca de consolo, de uma palavra, de um vínculo, de algo para poder amenizar a sua dor interior. Que a espiritualidade amiga possa amparar essa casa, continuar fortalecendo aqueles que estão à frente dos trabalhos, dos estudos, de tudo que é realizado aqui nessa casa abençoada, bem como as casas irmãs, a Caspage e a Crepade. Essas casas que se fortaleçam também cada vez mais e possam realizar tudo aquilo que elas vieram realizar aqui no planeta Terra, que é dar amor e ensinar o amor e o perdão. E assim já vibramos por tantas pessoas, tantos lugares. Agora vamos pedir para que esses irmãos abençoados nos ajude a vibrar pelas nossas águas, por este manancial tão rico que nós temos no nosso planeta, que são as águas dos mares, dos lagos, interagindo com as montanhas, com as florestas, que onde quer que haja natureza, essa beleza exuberante, possam ser derramados os fluidos balsâmicos nas nossas águas, aquelas águas que nós trouxemos, as nossas caixas,
no nosso lar, nos nossos filtros, em todos os lugares, que possam ser abençoadas e que possam receber todo o medicamento, todo o remédio que vai ser trabalhado, o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso corpo físico. Todas essas instâncias em nós que precisam ser cuidadas, que precisam ser trabalhadas. O nosso emocional também, que é muito importante. E assim, vamos agradecer esses espíritos amigos que trouxeram esses medicamentos, trouxeram esses remédios, que abençoam cada um de nós para essa jornada que vamos enfrentar ao sair daqui. Que nós possamos ir fortalecidos, amparados, transformados e reconhecer que apesar de todas as dificuldades que nós encontramos lá fora, nós não estamos sozinhos nunca. Estamos amparados por aqueles que depositaram a confiança em nós, em nos permitir a nossa presença aqui no planeta Terra. Que vamos sair daqui fortalecidos e encarar os embates lá fora de uma outra forma, encarando como um desafio a ser superado, atingir outros objetivos, que é o amor, a paz, a renovação e a esperança em nossos corações. E assim pedimos que o nosso irmão finalize agora o nosso trabalho com a oração final. Mestre Jesus, obrigado por nós estarmos aqui reunidos em seu nome para mais um aprendizado. Que possamos, irmãos, deixarmos Jesus entrar em nossas vidas, para que possamos enfrentar os nossos desafios com mais fé, mais amor. Sabemos que somos falhos, saímos das estradas de vez em quando, mestre, mas temos que voltar para o caminho do bem. Que esse domingo seja de muito amor para nós e para o próximo. Um ótimo domingo para todos nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Até domingo que vem, antes das 9 horas. Paz e amor em Jesus.